Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Estimulação Sensorial. Dessa vez conversando sobre dois sistemas, o olfativo e o sistema gustativo, que trabalham conjuntamente, que se fazem importantes no processo de alimentação e nutrição da criança e que pode ser aí um grande desafio para famílias que têm crianças com seletividade alimentar, com restrição alimentar, com desconforto gastrointestinal, frente aí à ingestão de alguns alimentos nesse contexto aí gustativo e olfativo. Quando a gente fala desses dois sistemas, é importante cada vez mais trabalhar em cima disso, para que a gente também entenda a importância de encaminhamentos quando deparar-se com situações como essa, para avaliações nutricionais, fonoaudiológicas, né? Importantes aí no processo de aquisição alimentar de muitas crianças com prejuízo nesse contexto sensorial, gustativo e olfativo, que também é tátil gustativo, mais uma vez ampliando essa possibilidade de trabalho das vias sensoriais em conjunto. Então, com relação ao sistema olfativo, nós temos algumas situações de dificuldades, tanto para a hipossensibilidade quanto para a hipersensibilidade. Lembrando que crianças hipersensíveis fogem, evitam as sensações. Crianças hipossensíveis buscam, se aproximam das sensações. Então, uma criança com um desconforto sensorial olfativo quanto à sua hipersensibilidade, ela evita alguns tipos de cheiro. Elas ficam agitadas, agoniadas com alguns tipos de cheiros que podem ser alimentar, de perfume, de amaciantes de roupa, podem se engasgar com certas comidas pelo cheiro durante o processo de mastigação. Elas podem falar para as pessoas que estão próximas a elas que elas estão cheirando mal, porque aquele cheiro forte, por melhor que seja para ela, pode ser interpretado como desconfortável, e nessa compreensão ela vai dizer que o cheiro é mau. Elas podem ter a atração maior por comidas, né, com menos cheiros ou com menos temperos que provocam esses cheiros mais fortes. Então, muitas comidas não são muito atraentes porque tem muito condimento. Evitam alguns alimentos devido ao cheiro desse alimento. Evitam locais públicos, especialmente que tenha muita possibilidade de cheiro, como mercados, que tem muitas frutas, carnes, e o cheiro pode ser muito forte. Então, para a criança com hipersensibilidade olfativa, isso pode ser desconfortável. Não gostam de ser abraçadas ou ficar próximo de alguém, dependendo do cheiro que a pessoa tem, como o cheiro do shampoo que acabou de lavar o cabelo. Então, algumas estratégias interessantes são caixas sensoriais com cheiros diferentes. Pode fazer uma caixa sensorial com perfumes, com produtos de higiene do dia a dia, né, com pequenas embalagens para trabalhar essa questão da discriminação olfativa e da melhor aproximação e habituação a esses estímulos. Com cheiros de alimentos como café, como alguns temperos. É bem interessante que também promove aí essa regulação na criança. Massinha de modelar com cheiro, né, cheiro de frutas, pode ser corantes artificiais que tenham cheiros. Brincadeira de descobrir o que é o cheiro através, né, dessas brincadeiras tátil ou com o olho vendado. Brincadeiras que você possa identificar alguns cheiros também podem ser divertidas e promove na criança aí uma aproximação desse estímulo e um menor desconforto em relação a isso. Os hipossensíveis, já é o contrário. Eles vão gostar um pouco mais de cheiros fortes, por isso alguns cheiram o tempo inteiro, chama-se até de farejamento. Tudo que pega, coloca próximo do nariz como busca por esse estímulo. Cheiram objetos, pessoas, cabelos das pessoas, preferem comidas com cheiros fortes, frequentemente vão cheirar, né, outros alimentos buscando por esse cheiro, mas tem dificuldades de identificar também alguns desses cheiros. Apesar de se aproximar, tem dificuldade pela hipossensibilidade. Não identificam cheiros perigosos, daí é importante ficar alerta com produtos de higiene, com venenos em casa, com remédios, que podem ser ameaçadores por essa busca constante por esse cheiro. Tem que tomar cuidado com essas condições aí em casa. Algumas estratégias podem ser brincar com tintas aromatizadas, com alguns alimentos. A própria abordagem pela aromaterapia pode ser muito interessante para esse contexto da hipossensibilidade. E brinquedos de apertar que tenham cheiro de frutas, né, que pode fazer com que a criança seja melhor regulada nesse sentido. Quanto ao sistema oral,
né? A gente falou do olfativo, vamos falar do oral ou gustativo. Os hipersensíveis evitam certas texturas de comidas, né? Alimentos sólidos não são bem-vindos, dificuldades em experimentar novas comidas se for muito sólida, dificuldades em usar canudo, esse exercício bucal pode ser muito difícil, daí a importância fonoaudiológica, tem ânsia de vômito frequentemente, baba ou se engasga pela recorrência de alguns sabores que podem ficar na boca, problemas com mastigação e deglutição, isso gera dificuldade no processo de aquisição da fala, e evitam comidas moles, são, aliás, comidas mais sólidas, porque pode provocar um desconforto. Então, os hipersensíveis têm essa tendência a buscar por aquilo que promove menos desconforto e menos exercício, né, no contexto bucal. Algumas atividades como soprar bolha de sabão, soprar apito ou qualquer outro instrumento, brincar de adivinhar a comida, fazer desenho com comidas podem ser estratégias bem-vindas, né, no contexto da hipersensibilidade oral ou gustativa. Os hipossensíveis, ao contrário, têm preferência por certas comidas, preferem comidas quentes e picantes, comidas mais sólidas, mordem frequentemente a roupa, a mão ou alguns objetos, roem a unha com frequência, colocam objetos na boca, como também uma fixação aí na fase oral, mordem outras situações que não são muito habituais, como mobília, como busca sensorial, né, oral ou gustativa. Algumas atividades interessantes podem ser beber em garrafa com canudo ou copo com canudo, mascar chiclete, chupar bala mais dura como exercício para essa questão gustativa ou oral, usar canudo para comidas pastosas, fazendo esse exercício bucal, tentar comer algo novo antes da refeição, e aí é um processo que demanda paciência por parte da família, esse sentido aí da ingestão de um novo alimento, nesse processo nutricional que muitas vezes está dentro do prejuízo chamado seletividade alimentar ou restrição alimentar. Lembrando que 80% das pessoas com autismo têm algum prejuízo voltado à questão da seletividade alimentar. E 10% dos autistas têm desconforto gastrointestinal em função de algum alimento que não é bem recebido pelo organismo. Consequentemente, esse desconforto gastrointestinal gera também desconforto comportamental, que é importante que se descubra o quanto antes o que provoca o desconforto gastrointestinal, para que os comportamentos sejam também minimizados. Então a gente falou de todas as vias sensoriais, encerrando aqui nas vias, a gente falou das mais importantes, lógico, a gente deixou algumas que são intrínsecas a esse processo das vias sensoriais já comentadas, e lembrando mais uma vez da importância de entendermos o papel dos processos de estimulação sensorial enquanto elemento de organização para essas crianças. E a importância de uma abordagem pela integração sensorial, que é uma particularidade da terapia ocupacional, entendendo que essa integração sensorial que a gente tanto fala é a organização cerebral das nossas sensações corporais, a partir de todas as vias sensoriais, para um determinado fim. Então é um processo que se dá de forma inconsciente, que ocorre no interior do cérebro, permite que o indivíduo possa interagir de forma funcional com o seu entorno, de modo efetivo, e é o alicerce para funções cerebrais sociais e cognitivas mais refinadas, que a gente chama de habilidades sociais, de aprendizado, né, como ler e escrever. Então, essa terapia pela integração sensorial é uma abordagem terapêutica ocupacional que fornece estímulos sensoriais à criança em um processo natural e lúdico, a partir de escalas de avaliação específica, né, de um processo de observação muito pontual, respeitando aí o perfil sensorial e a forma como cada pessoa funciona. Não visa habilidades específicas, mas a organização cerebral da criança a partir desse perfeito e harmônico processo de integração dos sentidos. É indicado para crianças com autismo, com disfunções de integração sensorial, com diversos transtornos do processamento sensorial, como paralisia cerebral, TDAH, autismo, dentre outras condições, né, e deve ser precedida, lógico, por uma avaliação minuciosa, terapêutica ocupacional, que, lógico, de um profissional com formação para esse fim. Parece brincadeira tudo isso que a gente fala enquanto ludicidade e sensorialidade, mas não é brincadeira, é coisa séria. Geralmente os pais não percebem e é importante buscar por um profissional habilitado para esse fim, para que a gente entenda todo esse processo sensorial, ok? Mais um vídeo da série Estimulação Sensorial, em breve, mais